Buenos días, tenemos una invitada muy especial a nuestro programa del Seminario de Liderazgo y Transformación Consciente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Y esa invitada especial es Patricia Barros Moraes Fuchs, de Sao Paulo, Brasil, muy conocida por todos nosotros, con una carrera muy rica, muy fructífera y prodigiosa, desde sus albores como residente en la Santa Casa, posteriormente su especialización y luego una serie de posiciones y responsabilidades importantes en su carrera en diferentes sociedades nacionales, en sociedades internacionales, como presidenta también, y esto es muy importante, la primera presidenta mujer de la Sociedad Brasilera de Ortopedia y Traumatología. Y Patricia va a reflexionar con nosotros, estimados colegas, sobre su carrera, sobre sus logros y los desafíos en el liderazgo en estas actividades. Entonces, de verdad, Patricia, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenida. Primero, yo quiero agradecer la invitación de Dr. Quintero, un amigo muy querido, para participar en este programa de la Sociedad Colombiana, que me es muy cara también. Entonces, yo agradezco la invitación para participar y espero ayudar. Muchas gracias, Patricia. Sí, efectivamente, este programa o seminario de liderazgo y transformación consciente forma parte del ámbito del Executive Education y hemos querido implementar, gracias a la gestión de nuestras directivas actuales, del doctor Mauricio Zuluaga, implementar un programa para mejorar las herramientas personales, las competencias, en fin. Entonces, iniciemos con una pregunta que es para mí fundamental, que es el pilar. La base de tu formación fue la residencia, posteriormente, perdón, la Facultad de Medicina, posteriormente tu residencia, porque en base a eso viene una carrera que es muy fructífera, muy altas responsabilidades. Cuéntanos un poco algunos desafíos, algunas dificultades en esta primera etapa en tu Facultad de Medicina en São Paulo y posteriormente tu carrera, tu especialización. Primeiro, eu creio que fui uma cobaia desde a faculdade, porque eu ingressei na Faculdade de Medicina em 1976, há muito tempo. Em dezembro passado, nós fizemos 40 anos de formados. Então, uma geração já muito antiga. E na minha classe, nós éramos 100 e tínhamos 18 meninas. Então, naquela época, já era uma minoria. Sí. E destas 18 meninas, só uma foi para ortopédia. E o meu grupo mais cercano de amigos da faculdade, que nós estudamos juntos, eram 7 meninos e eu. E acho que a liderança, não sei se naquela época eu considerava uma liderança, mas acho que eu, por ser única, agi como um agregador deste grupo. E isto aconteceu desde a época da faculdade até hoje, porque até hoje nós somos muito amigos. Então, acho que esta atitude de congregar para depois ser um líder, talvez o primeiro passo para construir uma boa atitude, especialmente quando nós somos jovens. Depois, para nós ingressar em la residência médica aqui no Brasil, nós temos que fazer um exame. E é um exame muito concorrido,
especialmente na ortopedia em La Santa Casa. E passar nestes exames, para mim, foi um marco de vida, porque nós outros saímos jovens da faculdade e, de repente, temos que ser adultos e agir como médicos. Mas não somos médicos, na verdade, até terminar a residência. E os desafios da residência médica são muitos em todas as partes. E aqui na Santa Casa, afuera, todos os normais, eu tinha mais porque só era eu de mulher. E no departamento, nós outros não tínhamos um modo de vida para ter mulheres no departamento. Não, acho que o Dr. Quinteiro vai se recordar que na residência não havia habitações para plantonistas para ficar de guarda para mulheres. Então, houve uma construção para achar meu lugar neste mundo só de homens. Pero acho que a chave, the key para isto foi fazer muita questão de ser tratada como todos. Así es. Eu não tive nem privilégios, nem, como vou dizer, deixei de fazer coisas porque era mulher. Ao contrário, acho que por ser mulher eu teria que fazer tudo e ser melhor do que todos para ter uma igualdade para com os colegas. Então, acho que esse foi o primeiro desafio de ser muito forte no meu objetivo de fazer e fazer bem para poder ser alguém depois. Bueno, Então, acho que esse foi o primeiro desafio. Todos os obstáculos e os retos da residência são iguais. Okay. O que nós outros temos que estar atentos é para que promover que as dificuldades sejam iguais para todos, sem promover desequilíbrios. Perfecto. Mas eu acho que o mais importante é ter comprometimento, querer muito para fazer bem e o melhor possível. Qué estupendo. No, yo tengo que decir, Patricia, que yo soy testigo de primera mano de este primer proceso tuyo, porque fui tu compañero en la residencia y recuerdo perfectamente bien los desafíos que has mencionado, porque prácticamente estuvimos juntos esa primera etapa, tanto la tuya como la mía, que yo era un poco mayor, pero bueno, esto no importa. Bien, pero yo creo que nos has dado 2 o 3 mensajes que ahora al final vamos a discutirlo aquí con los colegas y las colegas. En esta etapa base que le da la formación a uno para la siguiente, fueron una serie de actividades, aparte de tu práctica asistencial. Bueno, te convertiste en profesora titular con el tiempo del hospital, de la universidad, y vinieron una serie de liderazgos en sociedades nacionales, como la Sociedad Brasilera de Ortopedia Infantil, luego la latinoamericana mismo. Cuéntanos en esa segunda experiencia, por ejemplo, nacional, en la Sociedad Brasilera de Ortopedia Infantil, cuando llegaste a ser la presidenta en 2003 y luego es la OTI, la latinoamericana, en 2008. A vida pertencer a las sociedades é uma obrigação para nós de la Santa Casa. E a ortopedia infantil necessitava ser criada como não um grupo de estudos, mas uma sociedade. E eu estive nesta época em que esta sociedade foi criada. E
isto também se deve porque quando eu terminei a residência e fiz meu primeiro fellowship aqui na Santa Casa, eu fui para os Estados Unidos, onde fiz o meu primeiro fellowship lá no Instituto DuPont. E o professor Jim McEwen era um grande entusiasta da criação de sociedades de ortopedia infantil em todo o mundo. Inclusive na Latinoamérica, o professor McEwen teve muita influência. E quando retornei do DuPont, todos os brasileiros queriam que criasse a Sociedade de Ortopedia Infantil. Então, eu estava lá e fui uma das fundadoras da ortopedia infantil. E isso não foi tão difícil, porque na ortopedia infantil já há mais mulheres. Então, não foi tão difícil. Embora eu tenha sido a primeira da diretoria e depois fui a primeira presidente. Junto com a ortopedia infantil brasileira, eu já era muito envolvida com a sociedade internacional e o grande marco da ortopedia infantil do Brasil foi nós outros fazemos o Congresso Internacional de Ortopedia Pediátrica, que foi na minha presidência e que foi em Salvador. E neste congresso, nós outros tivemos invitados de todo o mundo, e isso foi um grande acontecimento para a nossa sociedade se achar seu lugar no mundo da ortopedia infantil. Aí, com isso, nós outros, junto com vários colegas da Latinoamérica, fundamos La SLAOT, que é a ortopedia infantil da Latinoamérica. E sempre eu fui muito entusiasta de cambiar experiências, conhecer colegas, e por minha influência, nós outros criamos os programas de Traveling Fellowships da SLAOT com a norte-americana e com a sociedade europeia. E isso, para nós outros, só contribuiu muito para os jovens ter a experiência que nós outros tivemos no passado. E isso é uma construção, demorou 4, 5 anos para que os americanos comprassem toda a ideia, e isso acontece até hoje. Então, isso foi importante. La SBOT é a Sociedade do Coração, porque é a nossa sociedade madre, e eu, depois que fiz os exames para o título de especialista, nós outros temos que esperar 5 anos para participar dos exames. Então, desde 1990, eu vou todos os anos a Campinas para os exames. E por isso, porque eu tinha muita influência internacional, eu comecei a participar da SBOT nas comitês de assuntos internacionais, nos comitês de Traveling Fellowships, até que depois fui convidada para ser tesoureira, depois secretária-geral, e depois teve a eleição que eu fui eleita presidente. E isso foi um motivo de muito orgulho, Claro. porque não só porque eu sou da Santa Casa, mas porque eu fui a primeira mulher a ser presidente de uma sociedade grande de ortopedia. En 2012, Porque ¿correcto? En 2012. 2018. 18. Não, 18. Porque o mundo ortopédico teve mais dificuldades do que eu com o mundo. Porque para mim, eu tinha minha vida aqui no pavilhão, Claro. sem problema. Pero quando chegas em grupos de homens que não têm esse tipo de situação, eles não sabem o que fazer. Que é muito interessante. A dificuldade
muitas vezes é mais deles do que minha, que deveria Así ser es, o contrário. por supuesto. Então, eu acho, e as pessoas, elas conseguem achar seu lugar motivados por confiança. Se você tem uma postura adequada, mostra confiança no seu trabalho, as pessoas tendem a se entender com você. Pero esto também é uma construção. Sí, claro. E para os homens, muitas vezes isso é mais difícil, porque é uma outra geração. Sí. Pode ser que os jovens hoje tenham mais facilidade do que os ortopedistas de 30 anos atrás. Así es. Yo creo que en esa etapa de la Sociedad Brasilera de Ortopedia y Traumatología, pues y lo que yo observé en todos estos años que fuiste en las comisiones, en la junta directiva, presidente, es una perseverancia, ¿no? Con mucha actitud y con coherencia también para de la cabeza sacar a las manos y a la acción lo que estás pensando, guardando siempre el respeto y la capacidad de diálogo con todas las opiniones que hay, por supuesto, y quienes hemos trabajado en las sociedades científicas y en otras sabemos que eso es un gran desafío, ¿no? Pero bueno, yo creo que también tuviste actividad internacional en dos sociedades. Cuéntanos un poco la CICOT y un poco también la IODA, que es la más reciente, que tiene aspectos para mí fundamentales en esta conversación que tenemos. Primero CICOT o la Lá CICOT. na CICO, creio que foi o mais challenging, muito mais do Sí. que a SBOT, porque a CICO tem muitos europeus, tem colegas de todos os países, mas a junta diretiva geralmente são europeus ou norte-americanos e asiáticos. E eles tiveram... Foi muito estranho e depois ficou uma amizade muito grande, porque eles também não tinham nenhuma convivência com uma mulher no board que pode falar, ter opiniões, e é uma construção para ter respeito destes colegas para com você. E isto foi acontecendo e depois ficou tudo bem. Pero no princípio foi muito difícil. Eu me recuerdo que quando fui elegida tesoureira, o secretário-geral era um colega que eu gosto muito, pero um alemão de old school, que provavelmente nunca teve uma residente mulher. Sí. E ele era muito demandado, muito opinioso, Sí, sí. e havia muitas peleas, até que ele entendeu que quando eu falava sabendo o que estava falando. E depois nos tornamos muito amigos. Pero lá ficou, foi difícil, porque são muitas culturas diferentes numa mesma sociedade. E esta cultura machista, não sei se é esta palavra em Sí, sí. espanhol, Sí. é uma cultura de séculos. Así es. E há muitos países que ainda têm essa cultura e é muito difícil de ser cambiada. Na Ásia é muito difícil, Sí. muito difícil. Pero também está cambiando. Então, a SICO foi challenging, mas é uma sociedade muito, muito interessante de pertencer. E depois, por conta dessa a diversidade, que eu acredito que é o assunto do momento para todos, haja visto que na academia este ano há vários simpósios sobre Sí, diversidade, claro que sí. no Effort, que vai ser próximo junho também. Ano passado, no Congresso Alemão de KUA,
teve várias atividades. O Congresso Italiano, que foi, acho, há umas 2, 3 semanas também. Sí. Então, nós outros temos que ficar inseridos nesse contexto de todas as sociedades. E por conta de que muita gente me conhece, porque há 40 anos, Sí. fui invitada para esta International Orthopedic Diversity Alliance, porque a presidente é a past president da academia, que é a Christy Weber. E até teve um episódio até curioso, que em 2019, a Christy foi invitada para o Congresso de la SBOT em Fortaleza. Ah, ya. E eu a conhecia da academia, mas nunca havia falado muito com ela. E ela, na cena do presidente, veio falar comigo e disse: a SBOT foi pioneira em relação à academia, porque você foi presidente antes de... Sí. Claro. E foi assim, curioso. E ela veio me perguntar se eu já tinha família, o que mais fazia. Eu falei, sim, tenho Claro. família, Sí, tenho sí, sí. filha, tem tudo. Aí ela me falou, nossa, mas deve ter sido muito difícil. Aí eu ainda falei com ela, falei, difícil, pero não é impossível e é o que é mais comum, que você é ortopedista, mas tem outras coisas para acertar mesmo. Claro. E aí, por conta da Christy, eu fui invitada para ser a representante da Latinoamérica nessa International Alliance, que é importante, porque essa cultura da diversidade deve ser cultivada, porque só com muito trabalho de nós outros que nós podemos formar novas gerações de ortopedistas com uma mentalidade melhor, Sí, claro. com mais civilidade, porque a pessoa que é civilizada, ela não tem preconceitos, não tem, ela promove a equidade. Así es. E isso é o que nós, outros como viejos, podemos deixar para os jovens. Porque saber ortopédia está tudo nos livros, está tudo online. Así es. E com bom treinamento, qualquer médico pode ser ortopedista e pode ser um bom ortopedista. Mas pero não necessariamente será um bom médico, Así es. uma boa persona, como um conceito que é muito importante é o homem bom. Así es. Ele é civilizado, ele é coerente e ele constrói estradas buenas para todos. Sí, este es un... E build bridges, not walls. Claro. Porque estes são os exemplos que os jovens têm que ter. Estupendo. Por isso, eu acredito que o seu programa do Hospital São Rafael e agora com a sociedade merece todo a nossa homenagem e o nosso apoio, porque é um exemplo a ser seguido em toda a Latinoamérica. Porque na Latinoamérica, essa sociedade patriarcal ainda é muito forte. Sí. E nós temos que ser melhores cidadãos. Así es. Pues nada, Patricia, ha sido una conversación muy inspiradora, con reflejos y destellos de gran experiencia, que eso para mí es lo valioso, porque como dices, en los libros ahí está el conocimiento científico, técnico de la medicina, pero es en la experiencia de la persona cómo vamos construyendo tal vez mejores colegas, mejores personas, como lo dijiste, que es la construcción
y eso nos devuelve al pensamiento aristotélico de la búsqueda de la felicidad en el hombre, que es también lo iremos a discutir aquí con los colegas, porque en el fondo es eso, ¿no? Y yo sinceramente quiero agradecer tu tiempo muy valioso, porque estás ahora que tienes que irte al aeropuerto a un vuelo a Italia, y por eso no hacemos esto al vivo, sino con grabación, que esperamos que la podamos discutir aquí con mis colegas y con las directivas de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopedia y Traumatología, pues en este esfuerzo también que estamos realizando. Así que, pues nada, muchas gracias, Patricia. Espero tengas buen viaje y seguimos manteniendo esta conversación en algún otro momento, porque creo que hay mucho todavía de construir juntos con las sociedades, con las personas en estos temas de liderazgo, de mentoría, de habilidades, de competencias. Entonces, te deseo buen viaje y muchas Muito gracias obrigada. por tu tiempo. Gracias a usted pela invitação, graças aos amigos da Sociedade Colombiana. Espero vê-los no futuro, agora que a pandemia está acabando. Graças.